com alegria a gente saúda todos vocês, amados irmãos, Igreja de Jesus Cristo, povo de Deus, ou Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. A todos vocês também, amigos, amigas que gostam de ouvir e meditar na palavra de Deus. É com alegria que a gente faz esse convite sempre, para a gente mais uma vez fazer uma leitura e uma porção da palavra de Deus e depois assim juntos a gente fazer uma meditação para a honra e glória desse Deus maravilhoso, Deus único, Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai de todos nós os salvos em Cristo Jesus. Amados irmãos, e o texto que a gente vai ler e meditar hoje está escrito no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, com a narração de Lucas, capítulo 6, do versículo 37 ao 42. Vamos orar e pedir a Deus sabedoria, porque só Deus tem a verdadeira sabedoria para nos dar, e Ele é o nosso convidado de honra como sempre. Vamos convidar Ele em orações e pedir a Ele essa sabedoria que Ele tem, esse Deus maravilhoso que sabe de tudo e agindo Ele ninguém pode impedir. Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor assim se faça presente em nosso meio, seja o nosso convidado de honra como sempre. Como sempre o Senhor está no meio do seu povo, igreja formada, edificada pelo seu Filho amado Jesus Cristo. Há 2024 anos atrás, ou 2024 anos depois de Cristo. Sim, Cristo veio ao mundo enviado por ti, ó Pai. Ele se fez carne em forma de homem, foi gerado pelo Espírito Santo como homem. Após o seu nascimento, o Senhor, através de sua graça, ó Deus, enviou sua palavra e a tua palavra santa se fez carne na pessoa do teu Filho amado Jesus Cristo, habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria, para nos dar o ensinamento de salvação. Todo aquele que crê e obedece esses ensinamentos em Jesus Cristo, que é a tua palavra que se fez carne nele, assim é salvo, para a honra e glória do teu nome. Pai, nós te pedimos sabedoria, todos nós que estamos lendo e meditando, e a todos aqueles que ouvindo estão, através deste veículo de comunicação, ou através desse canal de comunicação, como a gente assim queira chamar. Muito obrigado, Pai, se faz presente, seja nosso convidado de honra e nos dá sabedoria. A nós que estamos lendo e meditando, e todos esses que estão ouvindo e meditando também, através da comunicação. Amém. Amados irmãos, primeiramente a gente quer fazer esse convite a vocês. Se vocês forem tocados, toque em inscrever-se, inscreva-se no canal, toque no sino e, se possível, toque também em opção para todos ou em todas. E assim, todas as vezes que a gente estiver lendo e meditando, este canal de comunicação se encarrega de avisar a vocês através de um toquezinho, para que assim vocês conosco leiam e meditem a palavra de Deus. E também nos ajude a expandir o Evangelho, a pregar o Evangelho para todos os povos, línguas e nações, de uma forma gratuita, como assim Jesus nos ensinou, por amor a Deus sobre todas as coisas, e por amor ao nosso próximo como a nós mesmos. De graça, tudo a gente recebeu de Deus. Então, de graça, a gente dá para a honra e glória do nosso Pai. Ensinamentos que a gente recebeu gratuito de Deus. Salvação em Cristo Jesus, que é uma forma de bondade de Deus, de misericórdia e graça, que Ele nos deu de graça no amado Salvador Jesus Cristo, que Deus nos concedeu e nos deu. Porém, vamos ler e meditar na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 37 até o versículo 42. Título da leitura:
O juízo temporário é proibido. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas a trava que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu a trava que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trava do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Palavra de Deus, como sempre, infinitamente sábia, poderosa para salvar, a saber, todos aqueles que ouvem, que crê e obedece a palavra de Deus. Sempre bons exemplos para a gente seguir, é o que a palavra de Deus nos traz, para nos dar essa salvação. Para que a gente caminhe nesse caminho que nos leva ao Pai, a gente crê e obedece a palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus. Ele, Jesus Cristo, nos disse, verdade é, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode ir a Deus a não ser por obediência à palavra de Deus, pelo crer que vem de Deus, pelo crer e obedecer à palavra de Deus que se fez carne em Cristo, os ensinamentos bons que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso amado Salvador, que Deus assim nos concedeu. Meus irmãos, a parábola aqui, Jesus escreve o texto, primeiramente nos aconselha para que a gente não julgue ninguém, porque a gente vai ser julgado também de acordo com o que a gente julgar. Quem ama não julga, quem ama perdoa, pede para que a gente perdoe. Através do amor vem o perdão. Quem ama perdoa e perdoando nós vamos ser perdoados. Use de misericórdia, como Jesus assim mandou. Bem-aventurados misericordiosos, porque serão também usados de misericórdias para com si próprio mesmo. Ou seja, se a gente usar de misericórdia para com todos aqueles que de uma forma vem a nós e nos ofende, a gente usa de misericórdia, perdoa por amor, nós vamos também encontrar misericórdia diante do nosso Pai. Nosso Pai vai fazer misericórdia para conosco também. Então, meus irmãos, é o conselho que Jesus nos dá, que a gente faça o bem, porque a gente vai encontrar o bem. O que o homem planta, ele colhe. Então, aqueles que plantam o bem, eles vão encontrar o bem. O que ama a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a si mesmo, simplesmente está obedecendo mandamentos que Jesus assim nos instruiu. E assim seremos bem-sucedidos, porque a obediência à palavra de Deus fica para com todos aqueles que são nascidos de novo pela água e pelo Espírito, pelos que são chamados, são tirados do mundo pecaminoso, para assim seguir a Deus em obediência à palavra de Deus, por amor a Jesus Cristo, por amor a Deus, sobre todas as coisas. Devemos sim buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e com certeza esse Deus maravilhoso que a gente tem, ele nos concede o restante das coisas que a gente precisa no dia a dia
porque tudo que a gente pedir em oração em nome de Jesus ao Pai, Ele nos concede. Jesus falou, verdade é. Ele pede também que a gente, se alguém levar, se amais ao que vos ama, qual é a vossa recompensa? A gente não deve amar só aquele que nos ama. A gente tem que amar a todos. Todos de uma forma igualitária, porque assim Jesus fez. E nos deu o exemplo lá no Calvário. Antes dele morrer e ressuscitar por nós. Antes dele dar o último suspiro, entregar seu espírito ao Pai, ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoai-vos, porque não sabem o que fazem. Ele estava dizendo isso, pedindo para que o Pai perdoasse justamente aqueles inimigos dele, que ali judiaram com ele, cuspiram em seu rosto, colocaram coroa de espinho, só fizeram sangue nele, cravaram ele na cruz, e uma prova de amor, de perdão que ele nos dá é essa: Pai, perdoai-vos, porque não sabem o que faz. Irmãos, de diversas formas ele diz quando alguém vir lhe bater numa face, dê a outra. Ou seja, se alguém vir com a face do mal para vocês que são do bem, ofereça a face que vocês têm, que é a face do bem. Não pague o mal com o mal, mas pague o bem àqueles que fazem o mal a gente, e assim seremos chamados filhos de Deus, porque assim Deus nos enviou Jesus para nos dar esses ensinamentos e para a gente seguir e obedecer. E aqui está, meus irmãos, a parábola, porventura pode um cego guiar outro cego, na sequência do texto. A gente que recebeu uma visão espiritual, a gente andava cego quando a gente seguia esse mundo pecaminoso na velha criatura. Mas quando a gente recebe vida e vida em abundância em Cristo, a gente recebe o entendimento do Espírito Santo, mas recebe também uma visão espiritual para a gente enxergar o verdadeiro caminho, que é a verdade, que é a obediência à palavra de Deus, para a gente caminhar. Quando a gente recebe essa visão, a gente pode guiar as pessoas para o bem, porque a gente recebe de Deus o Espírito Santo para nos dar o bom entendimento, para nos dar a visão espiritual, e assim a gente vê o bem, que é o caminho que nos leva ao Pai, Jesus Cristo, a palavra de Deus que se fez carne nele. E avisar e pregar que quem crê e obedecer essa palavra, nos caminhos de Deus estão andando para o trono da graça. Mais uma vez, repito o que Jesus falou, porque é muito maravilhoso. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente recebe a visão espiritual, a gente enxerga esse caminho. Enxerga, com entendimento, a gente começa a entender a palavra de Deus e começa a enxergar o caminho para poder guiar aqueles que também querem e recebem de Deus caminhar com o rebanho que Jesus assim veio formar aqui na terra. Um rebanho, um único rebanho, os lavados e remidos no sangue dele na cruz, aqueles que foram instruídos e ensinados pelos seus ensinamentos e receberam dele, de Jesus, o Espírito Santo, para a gente assim receber o entendimento dessa palavra e obedecer com entendimento. São os que nascem de novo. No momento em que a gente crê na palavra de Deus, no Evangelho de nossa salvação, e passa a obedecer, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. A gente passa a ser filhos de Deus. Porque na primeira criatura, no primeiro nascimento sanguíneo, a gente é apenas criatura de Deus. E a gente passa a ser filho de Deus quando a gente nasce de novo pela água e pelo Espírito. Esses são os herdeiros de Deus. Porque não pode, de forma nenhuma, os filhos da escrava herdarão como os filhos da promessa. Os filhos da escrava é uma alegoria que foi feita entre Agar, a escrava, e Sara, a esposa legítima de Abraão. Então, os filhos da promessa foram os que Abraão gerou
com a esposa legítima, Isaac e Jacó, quando ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é a descendência dos vivos, filhos da promessa, que haveriam de receber vida e vida em abundância em Cristo. Uma porção já recebeu, outras já estão recebendo e vão receber até a vinda de Cristo, porque Jesus já morreu e ressuscitou pela igreja dele, pelos salvos em Cristo. Ressuscitou e está vivo ao lado do Pai, do Deus vivo, que também, no tempo determinado, enviará seu Filho amado para vir buscar essa igreja que ouve a palavra de Deus e que obedece, e lavados e remidos são pela misericórdia de Deus, para ter direito dado por Deus a entrar na cidade santa e assim se alimentar da árvore da vida eternamente. Aí, meus irmãos, muito claro o texto, muito bom. Como pode dizer a seu irmão, a gente ter muito cuidado. Tanto existe em outras partes, Jesus nos aconselhando a gente limpar o copo, o interior do copo primeiro, e também lavar o exterior, para o interior e o exterior ficar limpo. Assim também ele comparou aqueles que são falsos, que não têm entendimento da palavra de Deus, e vive aí querendo se aparecer com boas aparências, mas o seu interior cheio de rapina, cheio de imundícies. E essas imundícias a gente só pode ser limpo no momento que a gente recebe o Espírito Santo, no momento que Deus nos dá o consentimento da gente sair da morte para a vida, sermos ressuscitados em Cristo. Aí a gente passa a ser limpo, porque o Espírito Santo é quem passa a habitar entre nós. Mas antes, na velha criatura, é muito comparado àqueles que não têm entendimento da palavra de Deus, querer se aparecer com aparências de bonzinhos, mas por dentro são sepulcros caiados. Um sepulcro, a gente pode ver que por fora eles são bonitos, hoje tem até cerâmicas, mas por dentro está cheio de podridão, de imundícies, de carne e sangue, que assim se imundiçaram depois da morte. Mas os que são nascidos de novo, eles são limpos, limpos na palavra, como Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que ouviste. E são purificados também no sangue do Cordeiro de Deus, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, nos perdoa, porque Deus assim nos concede o perdão a todos aqueles que também Ele dá o dom do arrependimento, para se arrepender da velha criatura pecaminosa, sair do mundo pecaminoso e vir servir a Deus em espírito e em verdade, juntamente com a igreja, com o corpo de Cristo que Jesus formou aqui na terra, onde Ele é o cabeça, governa esse corpo a nível mundial. Todos aqueles, independentemente de nação, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar para serem salvos, serão salvos, lavados e remidos no sangue de Cristo, purificados na palavra e prontos por Deus para entrar na cidade santa pela porta. Tudo isso misericórdia de Deus, que nos deu o Salvador Jesus Cristo, a palavra de Deus que veio ao mundo e se fez carne nele, para a gente assim seguir esses mandamentos, os ensinamentos que Jesus nos ensinou da nova aliança, o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Quem ama não faz mal nenhum a ninguém. Quem ama, perdoa. Quem ama, segue os passos de Jesus, porque Ele falou: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. E os seguidores de Cristo, a igreja de Jesus que Ele formou aqui na terra, eles são obedientes ao cabeça do corpo, que é Jesus Cristo. Deus é o único governo da igreja, que nos deu o único Salvador, Jesus Cristo, um único Senhor. Nos deu um único Espírito Santo. Deus nos deu um só batismo com o Espírito Santo. Deus nos chamou para a gente ser batizado em um só Espírito e beber de um só Espírito, de uma só doutrina. Não existe um Deus de duas palavras. O Deus legítimo é o único Senhor. Só tem uma palavra, só tem uma verdade. Ele é único. Ele é sim, sim, não, não. E foi assim que Jesus nos ensinou. O vosso falar
seja sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Porém, quando a gente estiver conversando, se alguém perguntar alguma coisa e a resposta, a verdade for sim, diga sim. Se for não, diga não. Porque assim é a verdade. Basta a gente falar a verdade, porque nós somos filhos da verdade, somos filhos da luz, e aquele que fala mentiras é procedência do maligno, porque o pai da mentira é o maligno. E nós não dependemos mais das malignidades do adversário de Deus. Jesus nos libertou. Como ele disse, se o Filho de Deus ou se o Filho do homem vos libertar, serão verdadeiramente libertos. A Igreja de Cristo é um povo liberto, liberto não só do pecado, principalmente do pecado, mas nós somos libertos das dependências e da escravidão do maligno. Deus assim, através de Cristo Jesus, nos comprou com o sangue de Cristo para ser propriedade exclusiva de Deus, povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, para a gente servir a Deus aqui na terra já começando, em espírito e em verdade, adorar a Deus em espírito e em verdade, e pregar as verdades que é a palavra de Deus. Porém, somos sim filhos de Deus, e vamos falar a verdade uns com os outros, vamos nos amar uns aos outros como Jesus nos amou, e vamos fazer tudo que o nosso Mestre Jesus Cristo, Filho de Deus, assim nos ensinou. Vamos obedecer a palavra de Deus que veio ao mundo através da misericórdia e graça de Deus, veio ao mundo em Cristo Jesus, através do Senhor Jesus, se fez carne nele, habitou entre nós cheio de graça e sabedoria, para nos dar esses ensinamentos de salvação, de vida eterna, porque as palavras de Deus são palavras de vida eterna. Quem crê na palavra de Deus e obedece, terá a vida eterna, hoje e sempre, como o próprio Jesus diz. Quem crê na palavra de Deus, que é a luz, Deus é luz, e concedeu a Jesus que nos trouxesse essa luz. E como luz que Jesus recebeu do Pai, nos transmitiu também, disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Recebemos vida e vida em abundância em Cristo. Recebemos luz através de Jesus e cremos nessa luz, que é a palavra de Deus, que é Jesus. E Jesus diz, quem crê em mim, eu sendo a luz, eu sou a luz, quem crê em mim jamais andará em trevas, mas eternamente vai viver na luz, para a honra e glória do nosso Pai Celestial, Deus Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, os salvos em Cristo Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe todos nós, abençoe os familiares de todos vocês que estão nos ouvindo através desse canal. E todos os descendentes de vocês, toda a família de vocês, também estejam abençoadas em nome de Jesus. Amém.